Graça e paz a todos os irmãos em Cristo que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição do trimestre no livro de Ruth, com o assunto Ruth propõe casamento a Boaz. O texto áudio está em Ruth, capítulo 3, versículo 9. Disse ele: Quem és tu? E ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A leitura bíblica está em Ruth, capítulo 3, versículos 1 a 18. A verdade prática nos fala que Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presentes de Deus. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são de número 45 e 139. Então, o nosso comentarista, ele inicia destacando a situação de Ruth e o plano para que agora ela e sua sogra saíssem da situação que se encontravam e tivessem uma expectativa, um futuro. Por isso, esse terceiro capítulo é o ponto crítico de toda a história, é o mais alto nível de tensão e suspense. O primeiro problema, o infortúnio da fome das duas viúvas, já havia sido solucionado. O trabalho de Ruth nas colheitas, como rebuscadora ou como respigadora, colhendo os restos do que ficava das colheitas, já haviam solucionado o problema imediato da fome. E claro, a generosidade de Boaz também ajudou. Mas ainda havia um problema, o estado de viuvez de Ruth. Ou seja, naquela época, uma mulher viúva, ela ficava sem opções, sem expectativas, sem ninguém que a amparasse, que a protegesse. E agora Noemi coloca em ação o seu plano para dar a ela o que ela própria, Noemi, não poderia mais ter, um marido e filhos. O plano para Ruth. Noemi instrui Ruth. Veja que Noemi, ela conhece os costumes israelitas, conhece as leis israelitas, mas Ruth não tem esse conhecimento. Então, ela se deixa ser instruída por Noemi. Veja que Noemi agora se dispôs a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth. Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Isso na linguagem de hoje, na Bíblia. Então, observe que não se tratava simplesmente de um interesse material ou financeiro, mas sim do cuidado para que aquela pessoa tivesse marido, filhos, um lar estável e feliz. Essa é uma preocupação que todos os pais e mães nos dias de hoje também devem ter em relação aos seus filhos e filhas solteiros. Às vezes, os pais deixam essa escolha aos próprios filhos e nem sempre os resultados são bons. Por isso, que os pais e mães possam ajudar os seus filhos, que muitas vezes são alvo das ciladas e das armadilhas que existem neste mundo tenebroso, que os ajudem a escolherem esposos e esposas que venham a lhes trazer segurança, um lar feliz e herdeiros que possam crescer num lar estruturado. Noemi, portanto, vai agora colocar a resposta à sua própria oração, ao elaborar um plano pelo qual Boaz cumprisse a obrigação de socorrer um membro da família que perdera sua propriedade. Boaz era aquilo que se chamava em hebraico de Goel. Aqui na nossa leitura adicional da nossa revista, nós temos aqui falando um pouco sobre a figura desse personagem dentro do livro Comentários do Antigo Testamento, Ruth. Então, aqui fala um pouco sobre esse parente resgatador, ou seja, o Goel. Ele tinha tarefas principais em relação ao clã, como restaurar posse de propriedade alienada através de resgate, libertar membros livres de escravidão por pobreza, que eram situações comuns naquela época. A pessoa que não tinha condições de pagar a sua dívida, ela podia ser vendida como escrava, e o parente resgatador vinha e pagava o resgate dela. Assim, aquela pessoa podia novamente ser livre. Então, essa era a figura de parente resgatador que é atribuída a Boaz. Veja, portanto, que o Antigo Testamento ele não coloca isso de uma forma muito detalhada, mas eram costumes daquela época, eram leis daquela época. Toda a narrativa de Ruth nos traz a veracidade dos deveres que um Goel tinha para com relação aos membros vulneráveis e desfavorecidos da família. Envolvia, portanto, um dever muito amplo, muito mais amplo do que apenas o ato de resgatador de Levítico 25. Pode ser particularmente significativo para o livro de Ruth que dois dos deveres
são ações em favor dos mortos, dos falecidos, ou seja, de Malom, marido de Ruth, que tinha morrido ainda na terra de Moabe, e em favor de Elimeleque. Esses atos buscavam restaurar o clã. O clã estava se fragmentando e o parente resgatador vinha ajudar a colar aquilo que estava se soltando, digamos assim, usando uma figura de linguagem. Essa, portanto, era a situação, mas para isso era necessário um plano, para que Boaz pudesse saber que Ruth era uma pessoa nessa situação e que ela estava se dispondo a casar com ele, e ele tinha o direito de casar com ela para suscitar, para levantar descendência a Malom, que tinha falecido na terra de Moabe. Então, Noemi instrui Ruth como deve fazer, para que ela vá até Boaz à noite, tudo escuro, tudo calmo, quieto, no campo da debulha, ou seja, onde o trigo e a cevada estavam sendo peneirados para separar os grãos das folhas e talos. Então veja que Noemi dá instruções bem detalhadas a Ruth de como fazer e ela cumpre tudo nos mínimos detalhes. Quando Boaz se deita para dormir, ela vem e se deita aos seus pés. Não era uma oferta sexual, como alguém pode erradamente pensar. Na verdade, aquilo era um gesto, um ritual, mostrando a intenção de Ruth. Ela estava respeitando uma norma e um costume familiar de tempos antigos. Lembrando que o levirato era uma lei para os casamentos nos quais o marido falecia sem deixar herdeiro. Encontramos isso em Levítico capítulo 25. Ou seja, o cunhado solteiro da viúva poderia se casar com ela, gerar um filho, para que aquela criança se tornasse o herdeiro legal do falecido. Porém, agora Ruth, além de ser viúva, também não tinha um cunhado que pudesse cumprir essa tarefa. Portanto, a tarefa passava agora para outros membros do clã, da tribo, sendo que um deles era Boaz. E tudo acontece de acordo com conforme elas tinham planejado. No meio da noite, Boaz acorda e sente a presença de uma pessoa aos seus pés e pergunta: quem és tu? Podemos entender, então, que Boaz não reconheceu Ruth logo de começo. E ela se identifica: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. E Boaz entende perfeitamente o que Ruth tinha feito. Quando ela se identifica como tua serva, agora não era mais uma serva da classe inferior, uma escrava, mas sim uma candidata ao casamento, uma mulher trabalhadora e vulnerável que precisava de proteção, uma mulher que podia ser esposa de Boaz. A Bíblia não nos declara se Boaz era viúvo, era solteiro, se ele tinha outras esposas, porque naquela época era permitido ao homem ter mais de uma esposa. O fato é que Boaz tinha direito legal de casar com Ruth e Ruth tinha o direito de pedir que Boaz casasse com ela, já que a finalidade era levantar descendência para os falecidos. Boaz elogia então Ruth. Por que ele elogia a Ruth? Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Ou seja, Deus te abençoe, minha filha. Por que isso? Em primeiro lugar, melhor fizeste a tua última beneficência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Isso quer dizer o seguinte: Ruth poderia ter escolhido outras pessoas para se casar com ela. Não era obrigado que ela seguisse esse costume. Ela como estrangeira, poderia dizer: para mim não importa se o falecido vai ficar sem descendência ou não, o que importa é que eu quero casar e ter uma família, ter um lar. Então, eu posso procurar outra pessoa para me casar. Mas Ruth não faz isso. Ela segue o caminho mais difícil. Qual é o caminho mais difícil? No caso, procurar os parentes do falecido marido dela, Malom, para identificar quais deles quisessem se casar com ela. Veja que não era uma tarefa simples. Ela, além de ser viúva, não era uma pessoa de grandes condições financeiras, já não devia talvez ser tão jovem. Além disso, ela era estrangeira. Tudo isso dificultava que algum parente, alguém como Boaz, ou qualquer outro que pudesse casar com ela, realmente quisesse casar com ela. Então, não era uma tarefa tão simples. Quando usa o tratamento minha filha, Boaz faz com ela como um pai ao dirigir-se com ternura e sem cerimônia à sua filha, o que também pode indicar que Boaz fosse bem mais velho do que Ruth, mas ele estava disposto a pagar o custo social e financeiro de receber uma estrangeira na sua família. Ele ainda destaca a notabilidade dela ao querer casar-se com um resgatador,
para dar a Noemi um herdeiro. E era um ato de muita nobreza deixar a segurança da sua pátria e família e se dedicar à sua sogra Noemi. Veja então que esse é o motivo de Boaz ter elogiado a Ruth. Ela não estava agindo simplesmente por um interesse financeiro, material, mas também pelo cuidado que ela tinha com a sua sogra. O segundo tópico nos fala sobre Boaz, o remidor ou resgatador. Ele admite que ele era o resgatador ou remidor, mas ainda havia outro mais chegado do que ele, ou seja, havia toda uma hierarquia, toda uma linha de sucessão para esse tipo de situação. Então, havia outro parente que tinha mais direito que Boaz de casar com Ruth, de levantar descendência. Talvez Ruth tenha ficado preocupada, talvez ela não conhecesse essa pessoa ou até não quisesse casar com essa pessoa mesmo que conhecesse. Mas, de uma certa forma, ela estava numa situação um pouco complicada, talvez algo que o seu plano original não contasse. E se o outro resgatador quisesse casar com ela? Ela não teria opção, teria que se casar com ele, até por uma obrigação legal de suscitar descendência ao falecido. Porém, Deus dirigiu todas as ações e, no final das contas, tudo teve um final feliz. Então Boaz faz um juramento a Ruth: fica aqui essa noite e pela manhã, se ele quiser te resgatar, ou seja, o outro parente, bem está que te resgate, mas se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Ou seja, juro por Deus que se o outro não quiser casar com você, eu caso. Objetivamente, Boaz era esse parente, mas não era a primeira opção de resgatador. Mas ele faz esse juramento. Então, ele obedece ao que Boaz lhe manda e fica ali toda aquela noite. Porém, assim que clareia o dia, de forma discreta, ela sai do local justamente para que não haja conversas, fofocas, maledicentes. Uma mulher aqui na eira, um local de trabalho dos homens. Que mulher era essa? Qual era o seu intento? Então, ela evita tudo isso simplesmente saindo de forma discreta. Isso nos ensina que, quando estamos numa grande missão, numa grande tarefa, nem sempre devemos sair por aí falando dos nossos planos e projetos. Devemos procurar ser discretos. E na nossa discrição, Deus nos abençoará. Mas Boaz lhe dá um presente antes dela sair do local. Me dá o manto que tens sobre ti e segura-o. Esse manto era uma capa que as mulheres colocavam em cima da cabeça, para que não andassem com os cabelos descobertos. Era impróprio para uma mulher sair em público sem esse manto. Não pegava bem. Mesmo assim, Ruth usa este manto para trazer o presente de Boaz, que eram 6 medidas de cevada. Era uma boa quantia de grãos, 30 a 40 quilos. Ajudaria a matar a fome daquelas 2 mulheres por muitos dias. Então, esse presente nos mostra a generosidade de Boaz novamente. Ele não era obrigado a fazer isso, mas ainda assim ele realiza até como uma forma de mostrar o cuidado, tanto para com Ruth quanto para com Noemi. Porque ele declara: não volte vazia para a sua sogra. Não volte sem nada, não volte de mãos vazias. No terceiro tópico, Ruth reporta a Noemi. Chegando em casa, Noemi pergunta: como se te passaram as coisas, filha minha? E Ruth contou tudo o que Boaz, aquele homem, lhe fizera. É certo que o coração de Noemi deve ter ficado muito alegre por tudo o que tinha acontecido. O plano ia bem. O plano estava dando certo. A generosidade de Boaz também é um ótimo indicativo de que tudo estava caminhando bem. Quando Ruth declara para Noemi: disse ainda estas 6 medidas de cevada, ele as deu para mim e me disse: não voltes para tua sogra sem nada, de mãos vazias. Tudo isso mostrava o cuidado e mostrava também que Boaz estava resolvido a dar um bom termo àquela situação. Mas também esse presente mostrava que a pobreza de Noemi estava acabando. Seus dias de pobreza tinham acabado. Antes ela falava: eu parti cheia, mas o Senhor me fez voltar vazia, pobre. Por quê? Boa parte dos seus bens se tinha dissipado.
Mas agora Deus, aos poucos, estava restaurando não apenas a sua boa sorte, mas também a sua boa fortuna. Ela já estava prestes a deixar de ser uma viúva sem condições, sem que ninguém a acolhesse, e estava prestes também a receber um dos maiores presentes que uma pessoa idosa pode ter: ver as futuras gerações, um neto. O sábio conselho de Noemi a Ruth. Ruth, é normal que ela estivesse aflita, preocupada. E se o outro parente quiser casar comigo? E se aí eu não poderia mais casar com Boaz? Ela deve estar nervosa. E Noemi a acalma. Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então Noemi acalma o coração de Ruth e mostra mais uma vez que, por pior que seja a situação, por maior que seja a dificuldade, nós não devemos nos desesperar. Devemos esperar em Deus, devemos dormir tranquilos na presença de Deus, crendo que Ele fará o que nós não podemos fazer. A partir do momento que já fizemos tudo o que poderíamos para resolver uma determinada luta, uma determinada situação, entregamos nas mãos de Deus e confiamos que Ele resolverá da melhor maneira para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, dito isso, o nosso comentário destaca que é possível que Noemi tenha dito isso, indicando a cevada concedida como presente. Com isso, Noemi marca o seu último aparecimento e suas últimas palavras pronunciadas no livro. Agora ela deixa o centro do palco para Boaz e Ruth, porque o seu plano tinha funcionado. Ela se retira de cena não mais sem esperança, porém aguardando um bom futuro, aguardando que tudo vai dar certo, aguardando que ela teria o seu final feliz. É certo que Boaz foi impulsionado pelo dever do resgatador, bem como por desejar casar-se com Ruth. Agora o destino das duas viúvas está sob o cuidado de um verdadeiro israelita, alguém que não iria se aproveitar daquela situação para explorá-las. Talvez ele encontre um meio de requerer Ruth para si se tiver ajuda do outro parente em declinar do seu direito. Já para Ruth, o casamento com o resgatador lhe restauraria emocionalmente e devolveria a esperança de gerar filhos para preservar a linhagem e os bens da família. Então, o fim bem-sucedido dessa história é iminente. Conclui o nosso comentário na aplicação pessoal que os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Em vez disso, procurando direção divina, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. Assim, nossos atos justos executam os planos de Deus. Saibamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. Não vamos simplesmente esperar passivamente que Deus faça aquilo que nós mesmos podemos fazer. Porém, precisamos estar na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, sintonizados na frequência de Deus, para que ouçamos quando Ele nos diz, vai, para nós irmos, ou quando Ele nos diga, pare, para nós ficarmos. Que Deus nos abençoe com este resumo da lição e na sua escola bíblica dominical você com certeza irá aprender muito mais. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical.